Bem-vindo ao segundo episódio da série Competências do Futuro. Eu sou Fernanda Ock e estou aqui com vocês para que a gente possa olhar quais são as competências bases para desenvolver as nossas crianças para o futuro. O futuro não é só um tempo, é um destino. Como elas podem realizar aquilo que elas quiserem, serem mais felizes, bem-sucedidas? Quais as perguntas a gente deve fazer? O que tem as pessoas bem-sucedidas? Quais são as competências das pessoas mais felizes? E a gente vai falar aqui sobre 6 competências para que elas possam chegar nesse destino de realizar aquilo que elas quiserem, de ter resposta à vida e também se sentirem mais felizes. A primeira grande competência que a gente falou foi a habilidade de ser dono, ownership, onde eu posso me responsabilizar, me sentir capaz e ter um jeito de responder à vida. Hoje a gente vai falar de uma segunda grande habilidade, que é a criatividade. No mundo de constante transformação em que a tecnologia faz com que tudo mude tão rápido, às vezes os pais me perguntam: Fernanda, quais são as habilidades que eu posso fazer para o meu filho, sendo que o mundo está mudando tão rápido? Como preparar ele para algo que eu nem sei que virá? Você sabia que hoje 65% dos adolescentes que estão prestando vestibular vão ocupar profissões que ainda não existem? Se tudo muda tanto, criatividade é uma grande ferramenta de resposta para as transformações. Se eu tenho a habilidade de criar, as coisas podem modificar e eu vou pensar num jeito único de olhar para as coisas e modificar isso e ter um posicionamento. Às vezes a gente pensa que criatividade é coisa de artista, pintar um quadro, fazer um poema. Essa é uma das formas de expressão, mas criatividade é uma potência que todos temos, que é a nossa habilidade, inclusive, de solucionar problemas. É o nosso jeito único de olhar para a vida. A gente não precisa fazer coisas que nunca se pensou. Hoje, se a gente olhar para uma inovação, 90% da inovação são ideias pré-existentes e 10% são formas novas de combinar isso. A criatividade, portanto, é a nossa forma de poder olhar para a vida e recombinar de uma forma única que traga uma solução original. E original é uma forma pessoal de olhar para isso, por isso que ela dá tanta satisfação e a gente sente uma grande realização. A gente já sabe que a nossa habilidade, a nossa sensação de felicidade, ela também se dá nessa nossa capacidade de criar uma solução. A ciência mostra isso. A nossa capacidade de flow, que é o nosso maior pulso de bem-estar, acontece quando a gente está criando, solucionando problemas e trazendo uma forma original de olhar para a vida. Como a gente pode desenvolver isso na base com as nossas crianças? A primeira coisa importante é a gente entender que a base de toda a criatividade é a imaginação. O Einstein diz a semente da inteligência é a imaginação, porque ele já olhava para esse aspecto da criatividade. Quanto mais imaginativa é uma criança, mais ela vai poder ter soluções diferentes, ela vai ter olhares diferentes para a vida. E depois, a capacidade de imaginar e ir para a realização. Para isso eu preciso me sentir competente, eu preciso sentir que eu posso co-criar as coisas. Pais que podem co-criar o mundo com os filhos, as soluções, desde as pequenas coisas, às vezes é um aspecto da roupa, às vezes é uma forma de responder a algo, de colocar a mesa, de fazer uma receita ou até de inventar uma brincadeira. Aqueles que podem co-criar e se sentir capazes no momento dos filhos, a gente chama de respeitar esse gesto espontâneo, a forma original de fazer, vai facilitar a criatividade. Quando eu sou aquele pai que antecipa, que eu quero fazer antes, que eu quero dar a solução, que eu quero falar logo, eu posso criar uma personalidade mais passiva, que fica sempre à espera. Ou se eu deixo solto também, a criança faz o que quer, não tem esse movimento de cocriação, eu posso gerar insegurança. As pesquisas mostram que as crianças mais criativas, que exploram o ambiente, que combinam de formas diferentes, são aquelas que se sentem mais seguras. Elas sentem a família, os adultos como um subsídio, um recurso em que elas estão seguras e agora elas podem fazer novos movimentos, elas podem ser elas. Então, dar segurança para as crianças e convidá-las a co-criar é uma forma importante de fortalecer essa base.
Vamos para a prática. Na prática, como podemos fazer nossos filhos serem mais criativos? Se a gente sabe que a semente da inteligência é a imaginação, o Einstein diz: se você quer ter filhos inteligentes, conte histórias. Se você quer ter filho 2 vezes mais inteligentes, conte 2 vezes mais histórias. Então estimule a imaginação. Conte histórias, faça brincadeiras lúdicas, onde elas precisam interagir, não só passivas na frente da telinha, mas também mais ativas e lúdicas de criação, de cocriação, de criar brinquedos, criar personagens. Formas imaginativas vão ajudar muito a aumentar a bagagem para que eu possa combinar coisas e formas diferentes e ser mais criativo. A segunda coisa é convide a criança a cocriar. A cocriar formas dela poder participar da vida, participar de decisões e ela poder ver que ela tem um jeito original de fazer. Isso é muito importante. Às vezes a gente fica preocupado em só fazer o certo, só tá no padrão e a gente fica tolhindo a criança. No mundo onde a gente valoriza a pensar fora da caixa, é importante que a gente tenha momentos em que a gente abra para que as crianças possam inventar maneiras de ser, de existir, de resolver as coisas e poder contar para elas de que não precisa ser perfeito, pode ser do seu jeito. Crianças e pessoas criativas são aquelas que têm um jeito único de ver a vida e de responder às circunstâncias.